Seja muito bem-vindo ao Sã Doutrina. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso básico de Teologia Reformada. Esse é o nosso 54º programa Sã Doutrina e nós estamos estudando, você que tem acompanhado esse programa, nós estamos estudando o tema Cristologia. No último programa nós começamos os nossos estudos sobre os ofícios de Cristo. E nós estudamos de forma mais específica o primeiro desses ofícios, que é o ofício profético. No programa de hoje, esse programa de número 54, nós continuaremos a estudar os ofícios de Cristo, mas agora estudando de forma específica o segundo ofício de Cristo. Então, depois de estudarmos o ofício profético, hoje nós estudaremos o ofício sacerdotal. Antes de entrarmos no nosso tema de hoje, que é o ofício sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, nós daremos um breve esboço do que nós estudaremos nesse assunto. Nós falaremos inicialmente, nós faremos as famosas considerações iniciais sobre o ofício sacerdotal. Nós também falaremos sobre a ideia escriturística ou a ideia bíblica de um sacerdote, ou seja, o que é um sacerdote. Nós estudaremos a obra sacerdotal de Cristo. A partir de 3 aspectos, nós falaremos sobre a natureza da obra sacrificial de Cristo, nós falaremos sobre a obra sacrificial de Cristo prefigurada lá no Antigo Testamento e, por fim, nós falaremos sobre a prova escriturística ou a prova bíblica da obra sacrificial de Cristo. E o último ponto que nós iremos estudar sobre esse tema, o ofício sacerdotal de Cristo, nós refletiremos juntos sobre a obra intercessória de Cristo, de novo a partir de 3 aspectos. Nós falaremos sobre a natureza da obra intercessória de Cristo, falaremos sobre a extensão da obra intercessória de Cristo e, por fim, nós estudaremos sobre a eficácia da obra intercessória do Senhor Jesus Cristo. No programa de número 53, no programa anterior, onde nós começamos a estudar esse grande tema, os ofícios de Cristo, nós utilizamos apenas um programa para falar sobre o ofício profético do Senhor Jesus Cristo. Agora, nesse programa de número 54, onde nós estamos estudando o ofício sacerdotal de Cristo, nós utilizaremos 2 programas. Então, nesse programa, nós teremos a primeira parte do ofício sacerdotal do Senhor Jesus Cristo e no próximo programa, Deus permitindo, nós teremos a segunda parte do ofício sacerdotal de Cristo. Fazendo então essas considerações, vamos agora para o nosso estudo propriamente dito. Façamos as considerações iniciais sobre o ofício sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. Primeiro ponto que nós queremos refletir aqui é que o Antigo Testamento, ele prediz e ele prefigura o sacerdócio do Redentor que viria. Nós vimos nos nossos estudos sobre a Escritura Sagrada que algumas verdades que são ensinadas no Antigo Testamento de forma ainda obscura, digamos assim, elas vão ser esclarecidas cada vez mais, elas vão ser ampliadas e explicitadas cada vez mais no Novo Testamento. E de forma básica, esse seria o aspecto progressivo da revelação das Escrituras. Aquilo que é ensinado claramente no Antigo Testamento. Mas essa clareza ainda não é uma clareza total, vai ser uma clareza cada vez mais total no Novo Testamento. E aí nós vemos aqui que o Antigo Testamento, acerca desse nosso assunto de hoje, sobre o ofício sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, nós vemos no Antigo Testamento que o Antigo Testamento ele prediz e ele prefigura o sacerdócio do Redentor que viria e seria revelado, viria encarnado lá no Novo Testamento. Vamos ver alguns textos que deixam isso muito claro. Todos os textos, como você sabe, eles serão projetados aí para você. Primeiro texto que nós leremos juntos, Salmo 110, versículo 4, diz assim: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então perceba que aqui o autor, o salmista aqui, ele deixa bem claro que o Senhor, ele havia jurado, obviamente ele não vai se arrepender, e ele deixa bem claro
acerca de um sacerdote que viria. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Em programas posteriores, quando nós terminarmos esses assuntos relacionados à teologia sistemática, Deus permitindo, nós estudaremos um pouco sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e nós falaremos um pouco mais sobre essa expressão ordem de Melquisedeque, que de alguma forma é um tipo, é uma figura do Senhor Jesus Cristo. Então perceba que lá no Antigo Testamento existe uma certa predição, uma prefiguração do sacerdote que viria, o Senhor Jesus Cristo. Tem mais textos. Zacarias, capítulo 6, versículo 13, está escrito assim: Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. De novo aqui a menção do ofício sacerdotal, embora a expressão ofício não esteja ali, mas a realidade do ofício sacerdotal, ela está ali. Mas um texto, então, do Antigo Testamento que prediz, que prefigura a realidade sacerdotal do Messias que viria. Agora um texto um pouco maior na sua extensão, e um texto bastante conhecido, texto de Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 53, e aí nós vemos no capítulo 53 um capítulo que é cristológico, essencialmente, e nós vamos ler aqui juntos, quero que você acompanhe a leitura, por favor. Lá está escrito assim: Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então esse é um texto maior, extremamente rico, um texto profético e um texto cristocêntrico, um texto que aponta para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a pessoa do Messias, e a obra do Senhor Jesus Cristo, a obra do Messias que viria. E naquilo que está mais relacionado ao nosso assunto, estamos estudando hoje, estamos começando a estudar hoje o ofício sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, nós vemos aqui exatamente essa realidade.
Se o profeta é aquele que fala da parte de Deus para o povo, o sacerdote é aquele que fala do povo em relação a Deus. É aquele que fala da parte do povo em relação a Deus. E nós vemos aqui no texto de Isaías 53 várias características do sacerdote, do sumo sacerdote, do perfeito sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele veio para representar o povo perante Deus. E nós só somos aceitos pelo Pai, nós só somos aceitos por Deus Pai por causa dos méritos perfeitos do Senhor Jesus Cristo, que é ao mesmo tempo profeta, ao mesmo tempo sacerdote e também ao mesmo tempo rei. Nós estudaremos o ofício real na última parte dos nossos estudos, ok? Um outro ponto que merece destaque, ainda nas nossas considerações iniciais, é que o sacerdócio do Antigo Testamento, especialmente quando nós nos referimos ao sumo sacerdote, ele apontava de modo claro um Messias sacerdotal, ou em outras palavras, um Salvador que ao mesmo tempo é sacerdote, ok? Outro ponto que merece destaque é que no Novo Testamento, somente na Epístola aos Hebreus, Jesus é chamado de sacerdote. E nós leremos agora juntos também, eu leio, se você quiser ler junto, fique à vontade, eu vou fazer a leitura, peço que você pelo menos acompanhe alguns textos na Epístola aos Hebreus que explicitam de forma muito clara o fato de que Jesus Cristo é chamado ali de sacerdote. E nós vemos essa nomenclatura referindo-se a Cristo somente na Epístola aos Hebreus. Vamos lá, alguns textos então que serão projetados aí para você. Hebreus capítulo 3, versículo 1 está escrito assim: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então você percebe que nesse texto, Hebreus 3:1, claramente, explicitamente, esse título sacerdote, aí especificamente sumo sacerdote, ele é direcionado para o Senhor Jesus Cristo. Próximo texto, Hebreus 4, versículo 14, está escrito assim: Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. De novo, mais um texto, onde Jesus Cristo é aqui chamado de o grande sumo sacerdote. Próximo texto, Hebreus 5, Hebreus capítulo 5, versículo 5, está escrito assim: Assim também Cristo a si mesmo não se gloriou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. A mesma ideia, né? Com outros aspectos, mas a mesma ideia e o mesmo termo aqui, Jesus Cristo sendo chamado de sumo sacerdote. Mas outros textos, Hebreus 6, versículo 20, está escrito assim: Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. De novo, né, o termo Melquisedeque, o nome Melquisedeque aqui sendo utilizado, que é um termo que aparece tanto no Antigo Testamento e também na Epístola aos Hebreus, e que prefigura, tipifica, é um tipo do Senhor Jesus Cristo. E de novo Cristo sendo chamado, né, de sumo sacerdote. Hebreus capítulo 7, versículo 26, está escrito assim: Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Novamente nós temos Jesus Cristo sendo chamado de sumo sacerdote e com agora umas características desse ofício sacerdotal, especificamente do sumo sacerdote. E o último texto, na Epístola aos Hebreus, onde nós vemos, né, onde nós notamos o título sumo sacerdote sendo direcionado para a pessoa de Cristo, Hebreus 8, versículo 1, está escrito assim: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Então nós podemos ver, nós lemos aqui todos esses textos, todos na Epístola aos Hebreus, que deixam bem claro
Jesus Cristo sendo o sumo sacerdote. Agora, aqui especificamente na Epístola aos Hebreus. Aí você de repente pode pensar, bom, não poderia enfraquecer a doutrina, né, do sumo sacerdócio ou do sacerdócio de Cristo, sendo que ela é ensinada somente em um livro? Primeiro que não enfraqueceria de forma nenhuma, porque Hebreus é um livro bíblico, a Epístola aos Hebreus é um livro, né, que consta nas Escrituras, é palavra de Deus, e isso já é suficiente para falarmos, para estudarmos, né, as maravilhas e as profundezas e também buscarmos as aplicações dessa doutrina, o fato de que Jesus Cristo, ele além de profeta, ele também é sacerdote. E aqui especificamente o principal, o primeiro, né, o insuperável sumo sacerdote. Mas, embora o título sumo sacerdote ele só exista em Hebreus, no Novo Testamento, para se referir a Cristo, nós vamos ver agora que outros livros, em outros livros do Novo Testamento, embora você não tenha o título sumo sacerdote, você tem ali a referência clara à obra sacerdotal. Tá? Então, entretanto, em outros livros, embora o título sacerdote não seja citado, a obra sacerdotal ela é claramente citada, e nós vamos ler esses textos, e são vários textos agora. Marcos capítulo 10, versículo 45, está escrito assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui você não tem o título sacerdote, muito menos sumo sacerdote, mas você tem ali a essência da obra de um sacerdote, representar o povo diante de Deus. Ele não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A essência da obra de um sacerdote, ok? Outros textos, vamos lá. João, capítulo 1, versículo 29, está escrito assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais uma realidade que fala de forma central da obra sacerdotal. Embora o título sacerdote não esteja ali, a obra sacerdotal ela está explícita. Romanos capítulo 3, 24 e 25. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, de novo, o apóstolo Paulo ali em Romanos, deixando bem claro que Cristo, mediante o sacrifício de Cristo, seu sangue precioso, poderoso, puro, nós somos perdoados, nós somos lavados e nós somos aceitos pelo Pai. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. De novo, nós temos ali a essência clara da obra sacerdotal. Cristo, o Cordeiro de Deus, né, em textos anteriores, e aqui o Cordeiro Pascal, que foi imolado para promover o perdão, a salvação, a redenção, a aceitação do povo de Deus pelo próprio Deus. Efésios capítulo 5, versículo 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. De novo, um texto que fala da obra sacerdotal. O fato de que o Senhor Jesus Cristo, ele se ofereceu como sendo a única oferta. Ao mesmo tempo, ele é o sacerdote. Nós veremos essa realidade mais à frente, no final da nossa aula, do nosso programa de hoje. Ao mesmo tempo que Cristo ele é profeta, ele também é sacerdote e ele também é o próprio sacrifício, aceito pelo Pai, o único. Deus só aceita aquilo que é perfeito. Por isso ele não nos aceita em nós mesmos, mas ele nos aceita em Cristo. Nós somos aceitos em Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro Pascal que foi imolado, aquele que é um sacrifício que promove um aroma suave, o único que é aceito pelo Deus Santo. Tem mais textos, vamos lá.
1 de João, capítulo 2, versículo 2, está escrito assim: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E aqui, de novo, nós temos claramente o fato de que Cristo, ele é um mediador, ele tem o ofício sacerdotal, ele promove a aceitação por parte de Deus do seu povo, mediante o seu próprio sacrifício. 1 de João 4, versículo 10, está escrito assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Mediante o sacrifício de Cristo, nós somos perdoados. O problema do pecado é resolvido, o problema da culpa é resolvido, nós somos aceitos por Deus. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Ou seja, nós só temos aceitação e comunhão com o Pai porque estamos no Filho. E o sacerdote, ele tem basicamente essa característica, essa função. Ele torna o povo aceito por Deus mediante a sua obra. Então esses são os textos, esses foram os textos que nós apresentamos aqui e nós lemos juntos e refletimos brevemente juntos e que deixam bem claro a obra sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. Embora o termo sacerdote não está ali, a realidade explícita da obra sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, ela está ali. Então, depois dessas considerações iniciais sobre o ofício sacerdotal, vamos para o nosso segundo ponto. Falemos agora sobre a ideia bíblica, a ideia escriturística de sacerdote. Basicamente, nós queremos meditar sobre a seguinte pergunta: o que é um sacerdote? Nós já falamos um pouquinho, mas agora vamos deixar um pouquinho mais claro, tá? O que é um sacerdote? De forma básica, o profeta era um representante de Deus junto ao povo e era especialmente um mestre religioso. De forma básica, o sacerdote era o representante do homem junto a Deus. E nós devemos lembrar que os sacerdotes do Antigo Testamento, eles eram também mestres, mas o ensino deles diferia em alguns aspectos do ensino proposto ali pelos profetas. Enquanto os profetas enfatizavam os deveres, as responsabilidades e os privilégios morais e espirituais, os sacerdotes, por sua vez, enfatizavam o que deveria ser observado por parte do povo na maneira correta de se aproximar de Deus. O povo por si só não consegue se aproximar corretamente de Deus. Ele precisa de um mediador. Ele precisa especificamente de um sacerdote. E Cristo é esse sacerdote. Quais são as características do sacerdote? E nós utilizaremos um texto básico para extrair essas principais características. Nós leremos juntos aqui Hebreus capítulo 5, versículo 1, onde está escrito: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Então, a partir desse texto de Hebreus, capítulo 5, versículo 1, nós vamos extrair algumas características básicas do sacerdote. A partir desse texto, uma primeira característica: o sacerdote, ele é alguém que é tomado de entre os homens para ser o representante dos homens. Primeiro ponto, primeira característica. Uma segunda característica: o sacerdote, ele sempre é nomeado por Deus. Um sacerdote que se autonomeia é um falso sacerdote. Sacerdote verdadeiro é alguém que é nomeado por Deus. Terceira característica de um sacerdote: ele age no interesse dos homens por coisas que dizem respeito a Deus, ou seja, em tudo aquilo que diz respeito às chamadas verdades bíblicas ou verdades religiosas. O sacerdote, ele está dentro desse contexto. Uma quarta característica de um sacerdote: o sacerdote, ele oferece dádivas e sacrifícios
pelos pecados. Não é à toa que Cristo é o sumo sacerdote. E somente nele nós temos a resolução, o perdão de todos os pecados e de todas as culpas. E uma quinta e última característica, a partir do texto ali de Hebreus capítulo 5, versículo 1, de um sacerdote, é que o sacerdote e o sumo sacerdote, Cristo, ele faz intercessão pelo povo. Nós estudaremos de forma específica essa característica específica aí da intercessão de Cristo. Mas aqui, por enquanto, só essa característica básica de todo sacerdote. Ele é alguém que faz intercessão pelo povo. Então, de forma bem breve, nós trabalhamos esse segundo ponto. Então, depois de considerarmos inicialmente, de fazermos essas considerações iniciais sobre a realidade do sacerdote e de refletir sobre quem pode ser um sacerdote, vamos agora para o nosso terceiro ponto, a obra sacrificial de Cristo. A obra sacrificial de Cristo, e nós vamos ver a partir de alguns subpontos. O primeiro subtópico que nós veremos aqui é a natureza. Nós estamos refletindo sobre a obra sacrificial de Cristo. Qual era a natureza dessa obra sacrificial de Cristo? Algumas considerações para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, lembremos que, antes de tudo, a obra de Cristo foi um sacrifício pelo pecado. Lembrando aqui daqueles 3 termos tão importantes para que nós interpretemos a vida segundo a palavra de Deus. Criação, quais são esses termos? Criação, queda e redenção. Tudo foi criado por Deus de forma perfeita. Tudo aquilo que foi criado por Deus de forma perfeita caiu no pecado, foi manchado, maculado pelo pecado. E tudo aquilo que foi criado por Deus de forma perfeita, posteriormente sofreu a queda, foi manchado, maculado pelo pecado. Em Cristo existe redenção. Em Cristo nós podemos experimentar redenção. Então, a partir da consideração desses 3 termos, criação, queda e redenção, nós bem sabemos que, especificamente na realidade humana, o pecado ele traz uma grande desgraça. O pecado traz morte, o pecado traz separação, o pecado traz culpa, o pecado traz condenação. O salário, o pagamento, a consequência do pecado é a morte. E a não ser que Deus faça alguma coisa, o homem está fadado ao fracasso. O homem está fadado à condenação eterna, ao inferno, mais especificamente ao inferno de fogo, mais especificamente ao lago de fogo e enxofre. O homem ele não consegue resolver os problemas que ele mesmo criou. Ele precisa de uma intervenção divina. E nessa intervenção divina, e aí nós devemos necessariamente lembrar do texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Alguém tomou o nosso lugar. Alguém pagou pelos nossos pecados. Alguém ofereceu a Deus um sacrifício perfeito. E é somente a partir da confiança, pela graça de Deus, a confiança, a fé na pessoa e na obra de Cristo, que nós somos perdoados, purificados, salvos e aceitos por Deus. E aí, voltando aqui no nosso tema, antes de tudo, quando nós estamos aqui meditando na obra sacrificial de Cristo, especificamente na natureza dessa obra sacrificial, nós devemos lembrar, nós temos que dar esses passos atrás para enxergar o quadro de forma mais completa. A obra de Cristo foi um sacrifício pelo pecado. Se não houvesse pecado, não existiria necessidade dessa obra. Mas porque existe pecado, nós não conseguimos resolver os nossos problemas, nós conseguimos piorar, aprofundar os nossos problemas, mas resolver não. Então Deus, na sua graça, na sua soberania, na sua misericórdia, no seu amor, Ele envia o seu próprio Filho para morrer numa cruz. E ali nós vemos Cristo, o Rei, sacerdote, profeta, oferecendo-se para ser punido em nosso lugar.
e nele nós temos tudo o que nós precisamos. A obra sacrificial de Cristo foi, antes de tudo, um sacrifício pelo pecado. Uma segunda consideração que nós devemos fazer aqui é que a peculiaridade da obra de Cristo, da obra sacrificial de Cristo, é que ele foi, isso nós já citamos e vamos repetir aqui, Cristo foi, ao mesmo tempo, sacerdote, o representante dos homens em relação a Deus, e ao mesmo tempo sacrifício. O sacerdote lá no Antigo Testamento, ele era uma pessoa que apresentava um sacrifício que não era ele, era um animal que tipificava Cristo. Jesus Cristo, o principal, o primeiro, o insuperável, o sumo sacerdote, ele, ao mesmo tempo, ele é o sacerdote, o representante nosso diante de Deus, e ao mesmo tempo ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é ao mesmo tempo sacerdote e ao mesmo tempo o sacrifício. Nós podemos dizer que o sacrifício de Cristo foi um auto-sacrifício, um sacrifício em que ele deu a sua própria vida por pecadores como eu e como você. Isso aqui é muito profundo. Jesus Cristo, ele é totalmente suficiente. É por isso que nós já dissemos e vamos repetir aqui. Cristianismo ou é 100% Cristo, ou ele é qualquer outra coisa menos cristianismo. Começa com Cristo, continua com Cristo, desenvolve com Cristo e termina com Cristo, e é Cristo para sempre. É totalmente Cristo. Salvação é pela graça de Deus, mediante a fé, na pessoa e na obra perfeita, insuperável, irrepetível do Senhor Jesus Cristo. Uma terceira consideração que nós devemos fazer, falando ainda sobre a obra sacrificial de Cristo, e especificamente sobre a natureza dessa obra, que é extremamente rica e merece, a nossa reflexão profunda, é que o sacrifício de Cristo foi único, uma palavra que eu já usei e vou usar de novo, irrepetível, não vai se repetir de novo, é de uma vez por todas, e reuniu todos os elementos representados nos vários sacrifícios lá do Antigo Testamento. Toda a obra do Antigo Testamento, todos os sacrifícios do Antigo Testamento, eles eram símbolos, sinais que apontavam para algo maior. Esse algo maior e irrepetível, perfeito, vindo, ele anula tudo que existiu antes dele. Porque o sinal, ele aponta para algo maior. Quando esse algo maior vem, o sinal, ele já cumpriu o seu propósito. Então, ninguém é salvo por causa da morte ou do sacrifício de um animal. Mas todos os que foram salvos no Antigo Testamento, no Novo Testamento e até os dias de hoje, são salvos por causa do Senhor Jesus Cristo. Não era o sangue de cordeiros que purifica pecados, mas o sangue de cordeiros apontava para o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. E quando nós falamos desses elementos, esses vários elementos que encontram a sua plenitude, o seu pleno cumprimento em Cristo, nós estamos falando que era uma oferta pelo pecado e pela culpa. A obra de Cristo na cruz do Calvário era uma oferta perfeita pelo pecado e pela culpa. Em segundo lugar, era uma oferta para fazer expiação. Expiação é um termo técnico que significa purificação, ou seja, a obra de Cristo na cruz, além de ser uma oferta pelo pecado e pela culpa, era também uma oferta para fazer expiação, purificação dos pecados. Então, além de ser uma oferta pelo pecado e pela culpa, além de ser uma oferta que fazia expiação, purificação pelos pecados, era também uma oferta queimada de consagração, de perfeita e total consagração a Deus, completa e de todo o coração. E, por fim, era uma oferta pacífica, pela qual o pecador entra numa comunhão abençoada com Deus. Quando nós falamos de uma oferta pacífica, era uma oferta que promovia e ainda promove, a única oferta que promove verdadeira paz entre o pecador, agora arrependido, perdoado e salvo, mediante os méritos de Cristo, e o Deus Santo, que foi ofendido pelo pecado. Mas agora, essa guerra, o pecado faz separação entre o homem e Deus. O pecado, ele cria uma guerra entre Deus e o homem, onde um Deus Santo não pode aceitar um homem pecador.
a não ser que o próprio Deus resolva essa situação. E ele resolve de forma perfeita quando envia o seu Filho unigênito para morrer na cruz. E mediante arrependimento e fé, nós temos acesso agora a essa paz. Cristo promove a paz com Deus, o Deus santo, justo, o Deus misericordioso, gracioso e amoroso. Então, o sacrifício de Cristo possuía esses múltiplos aspectos. Perceba a riqueza, né? E principalmente, além da riqueza, a praticidade. Isso é para a nossa vida. Nós já vimos nos programas anteriores que tudo que nós estamos estudando, pela graça de Deus, deve fazer parte da nossa vida. Teologia verdadeira é uma teologia para a vida. Não é só para colocar conhecimento e informações para que a gente fique cheio desse conhecimento. Não. É para que esse conhecimento, pela graça de Deus, transforme a nossa vida. E a partir de nós, que nós sejamos agentes da proclamação dessa mensagem, desse sacrifício, desse Salvador, o único Salvador que existe, que é o Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, esse programa de número 54, onde nós estamos estudando os ofícios de Cristo. Já vimos no programa anterior, então, o primeiro ofício, o ofício profético. Estamos vendo agora a primeira parte do ofício sacerdotal e agora nós terminaremos com as considerações finais e algumas aplicações. A primeira consideração que nós vamos fazer aqui, nessas considerações finais e nessas aplicações, é que estudar o ofício sacerdotal de Cristo nos ensina sobre a unidade e também nos ensina sobre o aspecto progressivo da revelação bíblica. Pois no Novo Testamento e em Cristo, nós vemos o cumprimento perfeito daquilo que era sinal e promessa no Antigo Testamento. Então, tudo que era sinal, tudo que era promessa no Antigo Testamento, é cumprido de forma perfeita, total e completa na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. E especialmente sobre esse aspecto do ofício sacerdotal, nós vemos isso de forma muito clara. Uma segunda aplicação que nós devemos fazer aqui é que Cristo é o sacerdote perfeito. Ele é o sumo sacerdote, o principal, insuperável sacerdote. Só Cristo, preste atenção, pode nos representar e nos fazer aceitos junto ao Pai. Ninguém mais pode fazer isso. Somente Jesus Cristo. Havia um puritano que dizia que todos os homens e mulheres que já passaram, que estão e que ainda passarão por esse mundo, por essa vida, eles ou estão em Cristo ou fora de Cristo. Na verdade, ele dizia, ou eles estão no primeiro Adão ou no segundo Adão. Não existe uma terceira possibilidade. Em quem você está? Nós só somos aceitos pelo Pai se nós estivermos no Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote. O único que pode nos representar perfeitamente diante do Pai é o Filho, o Senhor Jesus Cristo. Uma terceira consideração, Deus só aceita aquilo que é perfeito. E por isso, nós não somos aceitos em nós mesmos. Eu já disse isso lá no meio do programa e estou repetindo isso agora. Deus só aceita o que é perfeito. Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Por isso, eu e você, em nós mesmos, nós não somos aceitos. Nós somos fuzilados. Nós somos exterminados se nós nos apresentarmos como nós estamos, a não ser que nós estejamos no Senhor Jesus Cristo. Conheçamos cada vez mais, com certeza, essa é, eu creio que é a principal lição. Conheçamos cada vez mais o Senhor Jesus Cristo. Conheçamos cada vez mais a obra do Senhor Jesus Cristo. E principalmente, confiemos, tenhamos fé, amemos cada vez mais o Senhor Jesus Cristo e a sua obra na cruz do Calvário. Por que isso? Porque a nossa vida depende disso. Eu e você, nós dependemos da misericórdia de Deus e da graça de Deus em Jesus Cristo. Que Deus possa fortalecer cada vez a nossa fé, operar cada vez mais fé no Senhor Jesus Cristo, na sua obra, no meu coração e no seu coração. Próximo programa,
nós continuaremos estudando o ofício de Cristo, especificamente o ofício sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, e nós veremos os seguintes pontos. Nós falaremos sobre a obra sacrificial de Cristo, prefigurada lá no Antigo Testamento. O que o Antigo Testamento fala sobre essa obra sacrificial de Cristo? Nós falaremos sobre a prova bíblica, a prova escriturística da obra sacrificial de Cristo. E no terceiro ponto nós falaremos sobre a obra intercessória do Senhor Jesus Cristo, e falaremos sobre a natureza dessa obra, a eficácia dessa obra e a extensão dessa obra. Nós terminaremos dando 2 indicações bibliográficas para o seu aprofundamento. Normalmente as nossas aulas, elas têm, obviamente, em primeiro lugar, a palavra de Deus como a nossa base sempre, e nós sempre pedimos um pouco de ajuda aos nossos irmãos do passado, né, como um guia de estudo. Então esse é um livro que nós sempre utilizamos, né, o Manual de Doutrina Cristã, do Luiz Berkoff, tá? Fica de indicação para você se aprofundar e alargar os seus conhecimentos sobre esse e o que a gente já estudou e que nós vamos estudar ainda daqui para frente, ok? Tem muita coisa pela graça de Deus para nós estudarmos juntos. E uma obra que fala especificamente do assunto, do tema da nossa aula de hoje, é essa obra aqui, Cristo, o Mediador, uma análise da Cristologia de Westminster, escrita pelo Gary Crampton, da editora Monergismo. Esse livro aqui da editora Cultura Cristã, esse livro, né, o Cristo Mediador, uma análise da Cristologia de Westminster, do Gary Crampton, da editora Monergismo. Com certeza, a leitura desse livro fará com que você tenha um conhecimento mais abrangente e mais profundo sobre os tópicos que foram expostos no programa de hoje. Sendo assim, nós terminamos o programa de hoje. Que Deus muito o abençoe. Bons estudos.